Olá, jovens! Vamos falar um pouquinho sobre o conflito da Caxemira? Pessoal, a Caxemira é uma região que fica no norte da Índia. Vamos voltar um pouquinho na história e lembrar que a Índia foi colônia da Inglaterra, certo? E que em 1947 a Índia ganhou sua independência. Com a independência da Índia, outros dois países também conseguiram sua independência, que foi o Paquistão e Bangladesh. Tanto o Paquistão quanto o Bangladesh, no período anterior, faziam parte do território indiano. Pessoal, a região da Caxemira é uma região que fica justamente entre o Paquistão e a Índia, duas nações, duas potências nucleares. E isso é um temperinho que torna esse conflito ainda mais tenso. Pessoal, a região da Caxemira é uma região de maioria islâmica. E por este motivo, o Paquistão reivindica a região como sua, né? Deveria fazer parte do território do Paquistão. A Índia, por uma questão territorial e também uma questão geopolítica, a existência de rios na região, certo? Um dos principais rios que passa pela Índia, é o rio Indo, ele nasce na região da Caxemira, certo? Então, controlar aquela área é importante geopoliticamente. E também vale lembrar que é uma região onde está a Cordilheira do Himalaia, certo? Então, olhar os outros povos de cima para baixo. Dominar os principais nascentes de rios da região, certo? Então, esses são alguns dos motivos que fazem com que a região seja tão importante para esses dois países. E em especial para a Índia, certo? Nós temos a Caxemira paquistanesa, a Caxemira indiana e uma parte da Caxemira pertencente à China. Uma observação, pessoal. A China é inimiga da Índia, certo? E apoia o Paquistão em todo esse processo. Por quê? Em parte desses territórios da Caxemira, que fica na região do Tibete, que pertence à China, são reivindicados também pela Índia, certo? Ou seja, é um conflito ali meio que triplo. Mas o conflito que aflora mais, o que realmente ele ganha as manchetes, é entre Paquistão e Índia, exatamente. Então vamos lá. Aí o detalhe religioso, né, que eu citei, a população da região é de maioria islâmica, sendo que a população da Índia é de maioria hindu. Então é outro elemento que é utilizado como fator de conflito na região. Pessoal, em 1989, eclodiram os movimentos separatistas. Em 2001, acontece o ataque ao parlamento indiano e isso acabou agravando a tensão entre os dois, porque a Índia acusou o Paquistão de ter meio que financiado ou incentivado aquele ataque. Negociações diplomáticas entre ambos para evitar que houvesse uma guerra, até porque os dois países são detentores de armas nucleares, certo? Em 2005, quando ocorreu um terremoto na Caxemira paquistanesa, a Índia ofereceu ajuda. E o Paquistão acolheu essa ajuda, até porque era questão humanitária, né? Havia uma necessidade de ajuda de fato. E meio que ali surgiu uma luz de uma certa reaproximação entre os dois países. Em 2009, o que é que a Índia faz? Propôs diálogo com os separatistas, que exigiam a retirada de soldados e a libertação de prisioneiros. Em 2011, o governo reduz a presença militar e repressão contra a população. Pessoal, recentemente, em 2019, a região passa de novo a se tornar uma região de tensão, quando a Índia ela corta a internet, né, da Caxemira indiana, certo? E coloca toque de recolher, aumenta a quantidade de soldados na região. Por quê? Até então, a Caxemira estava com status de autônoma, certo? Caxemira autônoma. Então existe uma certa autonomia para questões econômicas,
para algumas questões. Quando se fala de segurança nacional, quando se fala de questões mais diplomáticas, a Índia é quem coordena tudo, certo? Mas essa autonomia, ela foi retirada em 2019. Então a Caxemira perde totalmente sua autonomia e a Índia passa a pressionar e a impor mais pressões, entre elas o corte da internet na região. Que dados de 2020, certo? Observem aqui essas notícias, as notícias recentes a respeito dessa temática. Recente, viu? Olha a data. Ou seja, pessoal, a Índia e Paquistão, eles mantêm algumas negociações. Em outros momentos, eles cortam a negociação, certo? Nesse momento, eles cortaram a negociação. Nós não temos um diálogo entre o governo indiano e o governo paquistanês, mas sem uma conclusão efetiva, sem uma definição de fronteiras concretas na região, certo? Então, esse foi o conflito entre China também está no meio, né? Entre Paquistão e Índia, ok? Um forte abraço e um beijo no coração.